Tá vendo esse cara rabiscando num caderno? Esse aí é o Michael Ziegler e os desenhos dele deram origem a um jogo de videogame. Moondown é um game de terror com gráficos feitos com papel e lápis. A tecnologia oferece atalhos, resolve os gráficos com alguns cliques, mas o Ziegler ignorou tudo isso. Ele optou por usar uma técnica manual, muito presente nos quadrinhos autorais. Um trabalhão que levou 7 anos para ficar pronto. Faz sentido? Eu sou João Varela e hoje eu vou contar por que a mistura de desenho artesanal com tecnologia de ponta tem espaço. E tudo começa na relação histórica entre gibis e games. Histórias em quadrinhos e videogames se relacionam há muito tempo. São dois pilares da chamada cultura nerd. Games e gibis dividem muitas lojas, eventos e público. O videogame é mais jovem e estreou comercialmente nos anos 70. A adaptação dos personagens mais famosos das revistas para os cartuchos foi natural. Um dos pioneiros foi o último filho de Krypton, o poderoso e famoso Superman. Era necessário um pouco de imaginação para compensar os gráficos rudimentares da época. A evolução ocorreu, diversos jogos passaram a adotar a estética típica dos cómics americanos e também dos mangás japoneses. Estados Unidos e Japão são os principais produtores de quadrinhos e videogames. O processo de globalização nos anos 90 fez com que quadrinistas ocidentais conhecessem o trabalho dos colegas orientais e vice-versa. Nessa mesma época surgiram muitos games em 3D. No começo, os objetos tridimensionais eram feitos de alguns planos retos com cores chapadas. Conforme a tecnologia avançou, foram ganhando definição, curva e textura. Textura é a camada exterior que pode ser a pele do personagem, a lataria de um carro, a tinta na parede, ou seja, a parte visível de qualquer coisa. A textura pode ser realista, futurista na pegada de ficção científica, ou ainda seguir o estilo de desenho animado. É o chamado cel shading, que reforçou a ligação do videogame com a cultura pop dos quadrinhos americanos e japoneses. Mas nem só de Goku, Hulk e Cebolinha vivem os quadrinhos. Enquanto os personagens mais populares são propriedades de empresas de alto faturamento, os autores independentes fazem o que dá na telha. Nos últimos anos ficou mais fácil imprimir pequenas tiragens, o que incentivou uma geração de quadrinistas autorais independentes. Muitos são editoras de uma pessoa só, transitam em feiras vendendo o próprio trabalho. Aqui no Brasil, em tempos pré-pandemia, eventos como o FIC em Belo Horizonte e a Desgráfica em São Paulo reuniam artistas vendendo direto para os leitores. Como eles bancam as publicações do próprio bolso, é comum que essas novelas gráficas sejam em preto e branco, afinal, a impressão só com uma cor é muito mais barata. Um dos principais eventos do mundo em termos de quadrinho autoral é o Festival Fumeto, mas guarde essa informação, daqui a pouco a gente volta nela. O movimento de independentes nos quadrinhos é parecido com o que rolou no videogame. A distribuição digital e as ferramentas de criação facilitaram o processo, dando espaço para um bocado de vozes novas e originais, ou seja, mais autorais. A empreitada é árdua, mas hoje basta uma pessoa para criar um game inteiro. Sem grana para divulgação ou desenvolvimento de gráficos de ponta em termos técnicos, os jogos independentes apostam suas fichas na ousadia estética para se destacar no oceano de lançamentos de games. Vamos agora pensar num exemplo hipotético. Digamos que você tem interesse em jogos no estilo Run and Gun, de perspectiva lateral em que é preciso disparar contra tudo e todos. Começou a pesquisar, deu uma olhada em Contra, clássico do gênero. Aí passou por Blazing Chrome, brasileiro, com ar retrô dos tempos do Mega Drive. Foi lá e viu Metal Slug, que era febre na época do fliperama, até que viu isso aqui. Pode até ser que você opte por alguns dos anteriores, todos têm características próprias, marcantes, enfim, mas Cuphead, esse game independente com gráfico de desenho animado dos anos 30, fica na memória. É nesse contexto que surge Moondown. O jogo é do estúdio Hidden Fields, que, como as editoras dos quadrinistas autorais, é uma desenvolvedora de uma pessoa só, o Michael Ziegler, aquele cara que apareceu desenhando lá no início do vídeo. Ele está sediado em Lucerna, uma pitoresca cidade suíça perto de Zurique, e é lá onde acontece a Fumeto, aquela importante feira de quadrinhos autorais. E sim, em princípio, Moondown seria um gibi.
O enredo do jogo também tem cara de quadrinho alternativo. Opta por uma atmosfera de medo e angústia. A trama se passa nos Alpes, com amplas paisagens para caminhar. Salvo por um teleférico ou outro, não tem nada de turístico nessa história. Moondown fala de um rapaz que viaja a uma vila rural. Ele vai tentar descobrir os termos do pacto que o avô fez com o diabo para se salvar de uma emboscada na guerra. No caminho, se depara com incêndios misteriosos, cabeça de bode tagarela e uma criança trevosa. Sim, Horizon Zero Dawn, grande produção de PlayStation. Dá para criar flechas enquanto se corre entre dinossauros robôs? Em Moondown você precisa esperar um tempo para passar o cafezinho. É o oposto à ação e adrenalina típica dos jogos populares e também dos quadrinhos mais populares, por que não dizer? Jogos como Moondown mostram como o videogame está aberto a experimentações. Vale misturar com qualquer coisa, até mesmo com papel, lápis e borracha.